Evangelho, é o Evangelho de Jesus, o Evangelho eterno, o Evangelho de sempre, o Evangelho absolutamente atual, é a filosofia perene, é a psicologia perene, é o princípio perene da vida. E hoje quero falar com você sobre esse tema, vivendo para além da carne. Porque mais do que qualquer coisa é a carne que nos coloca nesse caminho de curiosidade por alguma coisa que a gente julgue que será só nossa. É o nosso mundo, é o nosso segredo, é a nossa existência, e oculto sob o tema da privacidade, a gente é capaz de colocar qualquer coisa para dentro ou de nos metermos em qualquer coisa em nome do nosso direito à privacidade. Tanto faz. Eu tenho direitos particulares inalienáveis, inclusive para pular de cabeça no buraco negro, se eu quiser. Inclusive para desejar, cobiçar e pretender possuir aquilo que me possuirá, que me dominará. É um dos temas mais recorrentes da Escritura, especialmente, claro, do Novo Testamento. E Paulo é um dos grandes manifestadores desse princípio, que para ele ganha o título, o nome, ganha a nomenclatura de carne. E ele nos diz, depois de ter dito que quem confia e se entrega a Cristo, para esse já não há mais nenhuma condenação, e ele explica por quê. Aí no verso 5, ele fala de que através das obras da carne, daquilo que é a pulsão psíquica, orgânica, ou do desejo animal, mamífero, instalado em nós, quando se transforma em compulsividade, nos coloca num caminho de inclinação perversa. O verso 5 diz, porque os que se inclinam, os que pendem, para a carne, inclina-se para a carne, esses cogitam das coisas da carne. Cogitam das coisas da carne. Cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito Santo e para as coisas do próprio Espírito, as coisas que carregam os desejos pela eternidade, porque Deus colocou a eternidade no coração humano. Esses que se inclinam para o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Porque o pendor da carne, dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e dá para a paz. Um nos pende para a morte, o outro nos pende para a vida e para a paz. Por isso, o pendor da carne
E a gente sabe quais são os pendores da carne. Paulo nos diz aqui em Gálatas, no capítulo 5, explicitamente, quais são os pendores e as obras da carne, que são prostituição, que é, sobretudo, a compulsão de quem não consegue parar de adquirir favores sexuais todo dia, toda hora, o tempo todo, vai e se vicia no descarregar a sua necessidade psicocarnal no corpo do próximo. Compra o próximo para essas satisfações que não satisfazem. As obras da carne são impurezas, são todos aqueles ardis mentais aos quais a gente se dedica, querendo ver como a gente ludibria, até possuir, até controlar. São lascívia, que é esse desejo babante pelo outro, pelo corpo do outro, pela carne do outro, pela posse do outro, pelo prazer que a gente supõe que pode arrancar do outro. As obras da carne são idolatria, que é colocar no lugar de Deus qualquer coisa e dar a ela o significado e a importância que só Deus deve ter na vida humana. Idolatria não é de pau, de barro, de pedra e de ouro. Ela é construída de projeções. As idolatrias são as nossas projeções de significados, dessignificados, de valores sem conteúdo, de desejos sem a justificativa da vida e da necessidade, e que a gente exalta, e que a gente idolatra e põe, portanto, no lugar de Deus na nossa vida. Seja o que seja, você é que sabe o que tem lugar absoluto na sua atenção, na sua prioridade, na sua concentração, no seu desejo, nas suas paixões, nas suas entregas, nas suas disposições interiores. As obras da carne são feitiçarias, que na realidade são grandes manipulações. Naquele tempo eram pseudo-farmaqueias. Feitiçaria é designada como farmaqueia, que é o nome para farmácia, para alquimia de poções supostamente mágicas com o poder de alterar a vontade dos outros. Então, feitiçaria é toda projeção para qualquer perspectiva de coisa que a gente acha que vai influir na vida do outro, dando-nos o poder de controlar o destino de alguém, ou as ações de alguém, segundo o nosso desejo. Essas são as feitiçarias. São muitas. Hoje em dia tem uma feitiçaria constante, que é o chamado Boa Noite Cinderela, que é uma alquimia que dá a você o poder sobre o outro. Ou aqueles que embebedam os outros para fazerem-nos ficarem bem fracos e serem possuídos. Feitiçarias são desde as coisas grotescas que se faz em nome das trevas, até aquelas coisas que a gente faz com a certeza de que terá domínio sobre a consciência do outro, sobre a vida do outro. Inimizades, que ninguém precisa explicar o que é, mas são aqueles espíritos que dormem com a gente, acordam com a gente, vivem com a gente contra o próximo, contra ele o dia inteiro, que nos lembram dele e nos demandam que a nossa vida aconteça contra eles. As obras da carne são porfias,
espíritos de disputa. Havendo aposta ou não havendo aposta, ela existe por si só. É uma competição velada, falsa. Está do lado, mas está competindo, está se medindo, está se comparando, quer ultrapassar, quer ir adiante do outro, e é capaz de colocar o pezinho para o outro cair, de armar armadilhas, porque existe no coração um combate de disputa contra o próximo que não sabe de nada. Porfias estão nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos e nos nossos relacionamentos. As obras da carne são feitas de ciúmes, desejos ardentes contra o próximo, pelo que ele tem, pela beleza que ele possui, pela influência que ele exerce, pela comunicação da qual ele é aparentemente proprietário, carismático. As obras da carne se manifestam como ciúmes pelo que o outro consegue, obtém, alcança, realiza. Muitas vezes os ciúmes são pelo que o outro é. Pelo que o outro é. Ciúmes da inteligência, ciúmes da capacidade, ciúmes dos dons. As obras da carne são iras. São aqueles antagonismos gratuitos que explodem na gente e que, se a gente não controla, faz loucuras contra o próximo. No mínimo, faz os dentes rangerem e aqueles sentimentos horrorosos tomarem conta do ser, do coração da gente. As obras da carne são discórdias, que é divisão de corações, promover descoracionamentos, discórdias, dividir os corações propositalmente, é quebrar as unidades, quebrar os vínculos, é impor a separação, o fosso, o abismo. É rachar relações e vínculos propositalmente e ainda arrancar prazer do que faz. As obras da carne são dissensões, são provocações de gritarias, de conflitos. As obras da carne geram partidarismos, facções, polarizações, fanatismos obcecados. As obras da carne são invejas, que são muito semelhantes aos ciúmes. O ciúme acha que o que o outro tem deveria ser dele, e a inveja já concluiu que se vai possuir, se vai tentar tirar do outro como se possa o que o outro tem e nós queremos. Bebedices, que não é uma bebedicadazinha aqui ou ali, não é tomar uma bebida, é viver da bebida, é viver de porre, é não voltar mais à lucidez, é se entregar a um estado contínuo e crônico de embriaguez, não é nem frequente, é um estado permanente de alteração da própria consciência, de um modo que depois de um tempo o indivíduo já não sabe mais nem quem ele é. E os outros também não. As obras da carne são glutonaria, são avidez incontrolável, são acumulações, não apenas de comida e de bebida, mas de qualquer outro tipo de acumulação,
Não porque a gente comeu, mas porque a gente guardou. Isso também é a glutonaria e é a festa daquilo que a gente desperdiça só porque tem abundância. E Paulo diz, e coisas que carregam o mesmo espírito, que são semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que vivem assim, os que tornam isso uma prática de existência. Não herdam o reino dos céus, os que se entregam às obras da carne e à prática dessas coisas e a esses pendores que nos inclinam para a morte, porque só cogitam da morte. Viver nisto é viver em estado de cogitação das coisas que matam, que são as que ocupam a mente, o coração, as emoções, e se transformam em atitudes, se transformam em ações da gente. Por isso é que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quem vive nesse estado, vive em estado de inimizade perene, constante contra Deus. Não é porque blasfemem, falem coisas ruins a respeito de Deus, Deus não está nem aí pela sua opinião a respeito dele. Ele está aí em relação ao que você faz contra a vida que ele te deu. Com esse estado de existência existencialmente suicida. Porque praticar as obras da carne é beber e comer morte todo dia, com prazer e ainda lambendo os lábios. Ô, morte gostosa! Esses que se dedicam ao pendor da carne vivem em estado de inimizade contra Deus, pois não estão e não se colocam sujeitos à vontade de Deus, ao caráter de Deus, à revelação do que Deus deseja que a vida humana se torne, cresça para se tornar. E, além disso, os que vivem na carne vivem contra o próximo, vivem contra a sociedade, vivem contra a harmonia, vivem contra a família, podem até levantar a bandeira de eu sou pela família, mas se praticam dissensões, divisões, facções, invejas, ciúmes, ódios, rixas, dentro da família, eles não são pela família, eles têm uma bandeirinha que diz que são, mas eles são os piores inimigos da família. Quem vive na carne vive contra o bem-estar conjugal, familiar, profissional, relacional, em todos os níveis. Vive contra a vida, come morte todo dia, não se sujeita ao evangelho, do mandamento do amor de Deus, nem mesmo pode estar sujeito ao evangelho, porque existe contra a boa nova, que é pelo outro. Se ama e por isso ama o próximo. Mas quando você vive na carne, você não se ama, por isso é que você faz tanto mal a si mesmo, e quem não se ama nunca amará ninguém. Porquanto os que estão nesse espírito de prostituição, impureza, consumo, avidez, glutonaria, inveja, ciúmes, perversidades, dissensões, facções, esses estão na carne, não podem, os que são assim, vivem assim, se inclinam e abraçam esse pendor e só cogitam disso, não podem agradar a Deus, não podem agradar a Deus. Não podem. Como é que vivendo segundo a carne,
conforme essas descrições que eu fiz aqui, não esqueça, alguém pode agradar a Deus. Pode ser pastor, apóstolo, está cheio de pastor, apóstolo, bispo, padre, papas que viveram assim. A gente sabe de patriarcas, líderes religiosos, ayatolás, seja lá quem seja, os portadores das flâmulas, os representantes de Deus, mas que vivem assim nas obras da carne. Não podem agradar a Deus jamais. Aí ele diz, supondo que aqueles para os quais ele está falando são pessoas que entenderam o Evangelho. Supondo isso, Paulo diz, vós, porém, a despeito dessas coisas, não estáis vivendo segundo a carne. Essa é a esperança dele. Mas sim no Espírito Santo, no pendor do amor. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, esse é o pendor novo, a inclinação nova, é o novo desejo que nasce. Quando o Espírito Santo está na gente, tem um novo desejo crescente em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é habitado pelo Espírito que habitava Jesus, esse não é de Cristo, não é dele. É do cristianismo, é da igreja, é do ministério, é do louvor, é do grupo, é do coral, ou é um homem de bem, entre aspas, é um desses defensores da família que, pela sua própria ação carnal, ele destrói. Destrói. Os filhos se odeiam, as ex-mulheres se odeiam, ou a esposa o odeia, ou ele odeia a esposa, existem um contra o outro, porque não são habitados pelo amor de Deus e não podem ser, portanto, não são de Cristo, ainda que andem enrolados numa bandeira, numa flâmula que tenha símbolos de Jesus e do Evangelho e o nome de Cristo. Não são, todavia, de Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, se Jesus habita em vocês pelo Espírito Santo, se vocês invocaram o nome do Senhor, e não só o nome como se fosse um nome mágico, mas invocar o nome do Senhor significa se colocar sob a obediência desse nome, desse princípio, desses conceitos, desses significados, desse senhorio, dessa obediência. Isso é invocar para ter o Espírito de Cristo. Só tem o Espírito de Cristo quem o invoca. Se alguém invoca o Espírito de Cristo, com sinceridade, é habitado em fé e pela fé pelo Espírito de Jesus. E aí o caráter de Jesus, a pessoa de Jesus, a presença de Jesus, as inclinações do Evangelho começam a se manifestar em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo tem funcionalidades, como Paulo diz em 1 Coríntios, é um boneco de carne, só isso. É uma máquina solar, é um ente psíquico reativo, tem cérebro, tem lógicas funcionais, mas não tem vida no espírito, não tem transcendência, funciona só na mecânica orgânica e não passa de uma mecânica orgânica. Pode aprender teologia, filosofia, neurociência, psiquiatria,
psicoterapia, pode aprender o que queira, mas não passa de uma máquina de carne, não passa de um boneco solar. Só isso. Porque o Espírito de Cristo não está nele. O corpo está vivo, mas o Espírito está morto por causa da entrega ao pecado, da entrega à putaria existencial, à impureza mental, à babância dos desejos, à vontade de possuir, de dominar, ao desejo de ter o que é do outro, ou de dividir, ou de faccionar, ou de polarizar, ou de provocar a dissensão. Está morto. Essa é a vida de um zumbi, segundo Paulo, apenas de uma máquina de carne e de um ente funcional cerebralmente, mas que não tem vida espiritual nenhuma. Espiritualmente está morto por causa da sua entrega e da sua glutonaria ávida pelo pecado. Está morto por causa do pecado, que toma conta de tudo, que se impregna em tudo, que domina a vida da pessoa em todas as dimensões. Mas o Espírito, o meu Espírito, o seu Espírito, atingidos pelo Evangelho e pela fé com desejo de absorver Cristo, invocar e absorver, como Jesus disse, comer a sua carne, beber o seu sangue, trazer a vida de Cristo para dentro do nosso corpo mortal, vivificando o nosso espírito de maneira eterna. Se vivificardes a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes, matardes, dominardes, controlardes os feitos, as obras da carne, então certamente vivereis. Se vocês olharem e disserem, isso aqui faz guerra contra a vida eterna, faz guerra contra a transcendência, faz de mim pior do que as bestas feras que não acumulam, que não provocam dissensões nem facções, que têm desejos instintuais pela sobrevivência, mas não são glutões de nada, não são acumuladores de coisa alguma, não fazem inimizade por fazer. Eles, no máximo, guardam o seu território e sabem que tem tempo de validade para isso. Nós somos piores do que qualquer besta, já inventada por qualquer mitologia. Somos nós, os humanos, e veja o que fazemos uns com os outros e na Terra. Pobre planeta Terra, como Deus disse em Gênesis, a terra será amaldiçoada por tua causa, diz Deus acerca do homem, falando desse planeta maravilhoso, desse paraíso que a gente enfeia, assim como a gente enfeia os casamentos, as famílias, os relacionamentos, os vínculos, a sociedade, a gente vai enfeiando as coisas, a gente cumpre umas coisas de um lado para poder adquirir o dinheiro de ser ruim nas outras, adquirir o direito de ser ruim nas outras. Mas se pelo Espírito a gente mortifica essas obras da carne, então o Espírito é vida em nós, é vida em nós, pela prática de uma vida segundo o Evangelho, que aqui é chamada de justiça. Não é a justiça da Constituição Federal que nos ensina boas práticas de justiça, mas é algo que está para além da melhor justiça humana, é a justiça segundo Jesus, conforme ele ensinou a praticar, que transcende a Constituição do país. É mais elevada do que qualquer princípio humano, está para além de tudo,
É a lei do amor, é a lei do perdão, é a lei da misericórdia, é a lei da compaixão, é a justiça da justificação e não da vingança, é a justiça da graça, que habitando em nós, nos levanta, nos ressuscita para uma nova vida. Se habita em nós ou em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, ou seja, se habita em vocês o Espírito da ressurreição, aquele mesmo Espírito que levantou Jesus morto, morto pelo meu pecado, mas que foi ressuscitado pela justiça de Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito, o mesmo daquela manhã de domingo da ressurreição, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, vivificará também vossa mente, vosso ser, vossa plenitude corpórea, mental, espiritual, psíquica, emocional, afetiva, a totalidade do ser vai ser impregnado pelo Espírito da vida e da ressurreição. Se você crer, se você invocar, se você desejar, se você fizer a sua parte, que é abominar as obras da carne e passar a desejar viver segundo o Espírito da ressurreição, segundo o Espírito de Jesus, que foi demonstrado e praticado por ele. Esse é o Espírito que eu quero que me habite. O Espírito de Cristo, o Espírito que eu quero que ele vivifique também o meu corpo mortal, a minha vida mortal, a minha existência mortal, aqui debaixo do sol, que vivifique a totalidade do meu ser enquanto eu passo por debaixo do sol no espaço-tempo. Que ele faça isso por meio do Espírito de Jesus que habita em mim. Eu o invoquei, eu creio nele. E eu quero viver para obedecer o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição, que é amor, alegria, justiça, paz, bondade, compaixão, misericórdia, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas contra as quais a morte não tem poder. Quem vive assim não morre. Pelo contrário, não se sente endividado para viver segundo nenhuma obediência às pulsões da carne. Fica livre de todo o constrangimento de obediência às pulsões do mamífero predador. Não vive mais segundo as pulsões, não vive mais segundo a babância lascívia, nem a incontinência glutã existencial. Porque se viverdes segundo a carne, como eu já expliquei o que é, vocês estão inapelavelmente caminhando para a morte. Ou seja, quando vocês morrerem, vocês vão morrer, vocês vão acabar. Vocês vão virar só poeira. Vocês que têm o potencial da vida eterna, vivendo só para a carne, matam a vida eterna como potencial em vocês. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo, pela entrega obediente ao Evangelho, se pela entrega ao amor de Deus no coração de vocês vierem a matar, a mortificar, a dominar os feitos, as obras da carne que matam, então vocês viverão, e viverão não só maravilhosamente bem no tempo presente, mas serão herdeiros da eternidade, que já passará a habitar vocês
Porque onde mora o Espírito de Cristo, aí habita a eternidade. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, que têm o testemunho do Espírito Santo sobre a verdade, sobre o significado do amor, da alegria de Deus em nós, da bem-aventurança de atravessar pelo mundo carregando a eternidade e a paz da eternidade no coração. Se a gente mortifica os feitos da carne, a gente começa a ser guiado pelo Espírito de Deus. E ser guiado pelo Espírito de Deus não é ficar parado e dizendo: o que é, Senhor? Fala para mim, Senhor. Não. A gente já sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é tudo que é amor, justiça e que produz paz. Amor, justiça e paz. E o resultado disso é grande alegria. E uma convicção enorme de que nós recebemos o Espírito de Deus, por isso nós somos filhos de Deus. Nós não estamos em estado de barganha e de negócio com Deus, nós somos e carregamos agora, porque o Espírito de Cristo habita em nós, nós sofremos uma transformação que colocou na gente o gene de Deus, a semente de Deus, o sêmen de Deus, o DNA de Deus na gente. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado. Mas o nosso espírito recebe vida, porque é justificado pela fé em Cristo Jesus. Portanto, se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, se ele está vivendo na gente, esse é o fator ressurreição nos possuindo, esse mesmo que ressuscitou a Cristo de entre os mortos vivificará também os vossos corpos. Assim também, irmãos, não somos devedores, não temos que viver constrangidos segundo a carne, porque quem vive segundo a carne está morto. Mas quem anda segundo o Espírito Santo, segundo o Evangelho, segundo o amor de Deus, mortifica os feitos do corpo, e esse viverá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, como a maioria dos que estão aqui parece que receberam espírito de escravidão, meu Deus. É medo, 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 fobia, angústia. É inferno, é diabo, é demônio o dia inteiro, é pânico, é um Deus vingativo, é angústia. Porque não receberam o Espírito de Cristo, receberam o Espírito da religião, que é um espírito carnal, que é espírito de barganha, que é o espírito de sacrifício, como troca diante de Deus, é o espírito de contabilização de feitos, para ver se a gente ganha na contabilidade das nossas obras carnais e não vence nunca, porque aquele que está na carne não pode agradar a Deus, a menos que penda definitivamente para o Espírito. É muito, muito poderoso o que se está dizendo aqui, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. É gente que existe em estado de fobia, de angústia que não passa. Muita gente que chegou hoje aqui vive nesse estado de atemorizamento. Olhe, qualquer que seja o lugar que você esteja, fale de Jesus, fale de Deus, que cultue a Bíblia como palavra de Deus de capa a capa.
E você vai, canta, 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 dá dízimo, 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 mas continua com medo de Deus, atemorizado, com medo das trevas, com medo da luz, com medo de tudo. Que Espírito Santo é esse? Que Cristo é esse que inocularam em você, que só produz medo e pânico, e não produz graça, alívio, libertação, jugo suave e paz? Não é o Espírito de Cristo. Porque se recebestes o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção, que é o Espírito que nos coloca com a convicção de que somos filhos de Deus, esse é o Espírito da adoção, baseados nesse Espírito, nessa convicção, nessa certeza, nós olhamos para cima e dizemos, Abba, que em aramaico era o modo como Jesus falava com o Pai, Abba, que significa paizinho, painho, papaizinho, daddy, é essa coisa íntima. Esse Espírito de Cristo em mim coloca essa certeza de que Deus é meu painho mesmo. E nada pode me separar do amor dele por mim. Ora, o próprio Espírito de Cristo, no meu coração, na minha vida, na minha mente, no meu ser, testifica com o meu espírito que eu sou um filho de Deus. Mesmo que eu esteja no coração do inferno, no Tártaros, eu sou filho de Deus atravessando o corredor polonês do inferno, mas eu sou filho de Deus. E nada vai arrancar isso de mim. Eu sei que o meu Deus é Abba. E o Espírito Santo me dá essa convicção. Ora, se nós somos filhos, é óbvio que nós também somos herdeiros. Herdeiros de tudo que é de Cristo. E acerca disso se diz que ele herdou todas as coisas acima de todo principado, potestade e poder. Tudo é dele. E nós somos dele, e ele de Deus. Assim como tudo é nosso, Paulo diz. Tudo é nosso, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, as coisas por vir, qualquer coisa. Nós somos herdeiros de tudo quanto está sob o reino de Cristo. Tudo quanto é propriedade de Cristo, e propriedade de Cristo é toda a criação, toda a existência e, sobretudo, toda a intimidade com o Pai. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de tudo, herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo, de tudo. Olha o privilégio, eu vivo em cima da alegria desse privilégio, eu sou essa pessoa. Eu vivo com essa convicção, com esse desassombro, com essa certeza, com essa indivorciabilidade das promessas eternas de Deus para mim. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, e somos co-herdeiros de Cristo. E se com Ele tivermos a coragem de perseverar, até mesmo de sofrer nesta vida, neste mundo, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, Paulo termina dizendo, para mim tenho por certo que qualquer que seja o sofrimento que a gente experiencie no tempo presente, aqui no espaço-tempo, não são coisas que possam ser comparadas com a glória, com a glória, com a glória que já nos habita e com a glória da herança de Deus e da co-herança de Cristo, que haverá de ser revelada em plenitude absoluta em mim e pode ser em você também. Jesus permite que a explicação singela, simples,
humilde, desejosa de alcançar compreensões, não de causar impressões, mas de produzir compreensões. Não há nenhuma arte pessoal no que acabou de ser feito. O que existe é a convicção de que o trabalho do Espírito Santo, o entalhe, o esculpimento, a graça, a poesia eficaz do amor de Deus, pinte o cenário da vida, esculpa as criaturas da vida, produza e gere os filhos de Deus, que pela palavra foram engravidados da vida eterna, porque acabaram de crer. E acabaram de dizer: eu quero, eu invoco, eu chamo para mim. Eu vou viver assim e tu me ajudarás a viver. E eu me ajudarei a viver assim, porque é assim que eu quero. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.